E Deus já estava comigo, o Espírito Santo já estava comigo. Porque humanamente seria impossível eu ter tocado tantas almas através da alimentação. Porque quem tocou foi Deus. E aí, naquele momento, Ele me resgatou. Ele olhou, Ele falou no meu coração, naquele desespero, no meu quartinho, os meus olhos ali. E agora, o que eu vou ler? O que eu vou ler? Meus olhos se voltaram para a Bíblia. E aí eu fui, peguei aquela Bíblia, abri ela assim no meu colo e veio muito assim, agora é a minha vez. Você que gosta de seguir plano, método, processo, você vai seguir o meu plano. Agora é a minha vez. E aí eu senti, eu falei, nossa, é isso que me falta. É isso que eu busco. É isso que está faltando. É esse buraco que nunca nada vai preencher. Está faltando Deus. E como foi a partir daí, Dani? Minha vida mudou bastante. Conta pra gente. Agora, eu não tenho só cicatriz nas mãos da faca. Eu já tenho até calo no joelho. Quem como Deus? Ninguém. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Jovem. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui trazendo sempre um convidado muito especial para partilhar um pouco da sua história, da sua vida. E tenho certeza que o quanto nós temos sido enriquecidos com essas partilhas, o quanto você tem aprendido com cada convidado que o Senhor traz aqui para partilhar, não é? Para contar um pouco da sua história, da sua experiência. E assim a gente vai crescendo também nessa partilha. Nós vamos crescendo, nós vamos nos ajudando mutuamente. Então hoje eu trago alguém muito especial para estar aqui com a gente. Você vai ter a oportunidade de conhecer e tenho certeza que você vai gostar aí daquilo que a gente vai trazer aqui como conteúdo. Seja muito bem-vinda, Dani Faria Lima, não é isso? Isso. É uma alegria enorme estar aqui no Instituto. A gente que acompanha o Instituto pelas lives, pelas orações, pelos terços, pela música. E tá aqui no local onde tudo acontece. É um presente, é uma graça, uma felicidade, não só para mim, mas para minha família. Os meus filhos estão aqui também, tendo essa oportunidade. Então, muito obrigada, viu, irmã? Que bom, Dani, que bom. A alegria é toda nossa, né? A gente vai fazendo essa comunhão. Deus vai reunindo os seus e a gente vai trocando experiência, vai partilhando e vamos nos ajudando. Mas vamos lá, gente. A Dani, que é, né, a esposa do Auge Capuço, pronuncia assim, Dani? Isso, Auge Capuço. É mãe do Guilherme e do Gustavo, não é isso? Influencer digital. São quase 2 milhões de seguidores aí no Instagram, nas redes sociais. Mas eu queria que, para além disso, ela se apresentasse um pouco também do seu trabalho, do seu apostolado. Sei que muita gente conhece, mas para aqueles que não conhecem, tem a oportunidade de conhecer quem é a Dani Faria Lima, que tem aí quase 2 milhões de seguidores nas redes sociais. O meu nome é Daniele. Muita gente tem essa curiosidade, né? Mas qual que é o nome dela? É Daniele? É Daniela? Então, meu nome é Daniele, mas todo mundo me chama de Dani. Eu acho que nem a minha mãe lembra que meu nome é Daniele. Então ficou Dani Faria Lima, que é o meu sobrenome. Hoje eu atuo nas redes sociais ensinando uma culinária saudável, né? Aí muitas pessoas me perguntam se eu sou nutricionista, já que eu ensino uma culinária saudável. Se eu sou formada em gastronomia, já que eu sei cozinhar. E aí eu surpreendo muitas vezes quando eu digo que eu sou formada em administração de empresas, né? Eu tenho essa formação, mas então como assim você ensina a cozinhar? Bom, a culinária, o ato de cozinhar é uma coisa possível para todas as pessoas. Sim. Afinal, a gente depende para sobreviver, não é mesmo? Verdade. Então é uma coisa que é uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver. Na verdade, a gente pode desenvolver qualquer coisa, né? Eu costumo dizer que quem pilota um fogão, pilota até um avião. Então, pilotar um fogão é fácil. Eu aprendi isso muito cedo.
Então, a maneira de cozinhar eu aprendi com a minha mãe. E sobre a culinária saudável, eu aprendi por curiosidade mesmo. Estudando, comprando livros de nutrição. Depois, com a entrada das redes sociais, da internet, o acesso às informações se tornou assim, uma coisa muito fácil, né? Então, acesso a artigos, a revistas, a várias coisas. E eu fui aprofundando o meu conhecimento e unindo as coisas, né? Então, como eu posso fazer mais saudável aquela comida que eu aprendi lá atrás, há tantos anos atrás, com a minha mãe? Então, como eu posso substituir as frituras? Como eu posso substituir os temperos industrializados? Como eu posso substituir os óleos refinados e preparar essa comida de uma forma mais saudável sem perder o sabor, Sim. né? Então, é isso que eu ensino hoje nas minhas redes sociais, essa culinária. Dani, então, primeira coisa, né, que você falou que é algo possível de aprender, é uma habilidade que você pode desenvolver. E eu pensava até isso hoje pela manhã, era muito natural, assim. A comida, lembra a comida da minha avó, a comida da minha mãe. E sempre foi algo muito natural que, como você falou, afinal a gente precisa, para sobreviver, é preciso se alimentar. Então, alguém precisa cozinhar, não é? Exato. E tem sido uma coisa muito comum a gente escutar, inclusive, de mulheres mesmo. Acho que da semana passada para cá eu escutei isso pelo menos 3 vezes. Irmã, não sei cozinhar, eu não me entendo com a cozinha, não levo jeito, não tem jeito. Então, a primeira coisa, é possível desenvolver essa habilidade, então, não é isso? É possível e é necessário. Porque numa estrutura familiar, alguém vai ter que assumir essa responsabilidade. Geralmente é a mulher. Eu conheço algumas famílias. Meu cunhado, por exemplo, ele tem uma habilidade na cozinha. Ele cozinha para a família dele e ele faz com muito amor, Sim. né? E a maneira como a vida da minha irmã, do meu cunhado, está organizada, ela que trabalha fora e ele trabalha em casa, né? Então ele tem mais essa possibilidade. Mas, na maioria das vezes, é uma atribuição à mulher. A mulher, pela natureza dela, ela tem mais habilidade com os trabalhos manuais mais delicados. E a culinária, ela exige isso. Né? Imagina você cortar miudinho um tomate, uma cebola, você ter essa sensibilidade de combinar os ingredientes, a sensibilidade de, pelo cheiro da comida, você saber que a comida está boa, até mesmo sem provar. Então, é uma sensibilidade que está na natureza feminina, né? Então, é uma habilidade, é um trabalho, é tão necessário quanto rezar. A gente falava até ontem, né? É terapêutico, essa palavra está tão em alta, né? Terapia. Sim. É terapêutico essa arte de cozinhar. Você deve ter esse testemunho de mulheres que superaram talvez crises de depressão, de ansiedade, a partir do momento em que desenvolveram essa habilidade, né? Com certeza. Por quê? Porque cozinhar exige a sua atenção naquilo que você está fazendo, senão você corta o dedo, queima a carne. Né? Então exige uma atenção. Algo que exige a nossa atenção faz a gente focar e faz a gente também sair dessa superficialidade das redes sociais, da televisão, das conversas paralelas. E isso traz paz, isso acalma. E uma outra coisa também, que se conectar com a essência das coisas, com a natureza das coisas, também faz um resgate da nossa própria essência. Então, o desequilíbrio de muitas pessoas, né, pode sim, é lógico, a depressão é multifatorial, mas o desequilíbrio de muitas pessoas emocionalmente está no afastamento da sua natureza. Perfeito. Né? Da sua natureza, no qual ela foi chamada para ser. E uma alimentação natural faz parte da natureza humana. Então, se ela se afasta de uma alimentação que é própria para ela, ela vai sofrer um desequilíbrio físico, um desequilíbrio na sua saúde e até mesmo um desequilíbrio nas suas funções cognitivas. Por quê? Porque o nosso cérebro está conectado ao nosso corpo. Então, da mesma maneira, irmã, que a gente se preocupa com o funcionamento do nosso pulmão ou do nosso fígado, do nosso intestino, do nosso estômago, e a alimentação afeta
o funcionamento desses órgãos, uma má alimentação também afeta o funcionamento do nosso cérebro, das nossas conexões. Então, quando a pessoa passa a cozinhar mais saudável e desenvolver, focar a sua atenção ali, ela vai acalmando, ela vai se conectando. Eu digo, né? Parece meio poético isso, né? Muita gente pode até pensar assim, Dani, isso é muita poesia. Mas experimenta. Experimenta você desembalar menos e pegar mais nos alimentos. Ter o contato com o verde das folhas, ter o contato com o verde dos legumes. E você está pegando que é algo que é natural para você. O seu corpo, ele se conecta com tudo aquilo que é natural. Porque o corpo faz parte da natureza também. Nós fazemos parte da natureza. Interessante, Dani. Enquanto você falava, me vinha, eu acredito que você também enfrentou isso, né? Às vezes esse afastamento, sobretudo as mulheres também, os homens de igual modo, mas cada um à sua maneira, esse afastar-se da sua essência, esse afastar-se daquilo que é natural. Interessante que você partilhava ontem que esse chamado, assim, esse amor pela cozinha, por cozinhar, e essa descoberta da alimentação saudável foi algo que aconteceu cedo na sua vida ali, mas de repente não apareceu como uma possibilidade de se dedicar a isso enquanto uma profissão. Então, foi Sim. por outro caminho, a administração de empresa e tudo, e deixou aquilo ali de lado, talvez até mesmo por essas ideologias, onde aquilo ali não se apresentava como uma possibilidade. Eu vou me dedicar a isso, eu vou viver disso, mas de repente lá na frente isso volta como um chamado e fala, não, é isso mesmo, né? Eu percebi que eu seria mais útil. E a nossa felicidade está nisso, né? Quando a gente se percebe sendo útil, fazendo outras pessoas felizes. A nossa felicidade está nisso. E chegou um momento da minha vida que eu percebi que eu estava sendo bem mais útil quando eu compartilhava aquilo que eu fazia na minha casa, que para mim era comum, era uma coisa qualquer. Era uma habilidade até desvalorizada e desprezada. Cozinheira, né? Cozinheira. Então, veja, eu larguei o salto alto, o tubinho preto, o cabelo escovado, uma maquiagem sempre elaborada, porque eu trabalhava num escritório que pedia isso, para colocar um tênis, um crocs, né? Um avental e ir para a beira do fogão. Mas eu via nisso uma grande utilidade deste dom, porque eu percebi muita família com muita dificuldade de se alimentar, as mulheres com dificuldade de se alimentar, mulheres precisando resgatar a autoestima, por conta dessa baixa autoestima, casamentos sendo desfeitos, mulheres inseguras em preparar alimentação para sua família, né? Insegurança em preparar uma alimentação para os filhos, se submetendo aos industrializados do mercado, né, da indústria alimentícia. Aí eu falei, não, é possível. Elas precisam aprender, elas precisam saber que é fácil. Sim. Não é tão difícil como parece ser. Então, a alimentação saudável não é tão difícil como parece ser. E a alimentação saudável não veja, olha aqui nos meus olhos, a alimentação saudável não é ruim. Então você não vai deixar de comer um bolo gostoso, você não vai deixar de comer uma carne suculenta, um frango gostoso, mas existe um cuidado especial no preparo dessa comida. Exige um pouco mais de atenção, irmã. Exige mais capricho, porque quando você pega uma comida que você usa um tempero artificial, por exemplo, aquele tempero, ele é hiperpalatável. Então você joga lá na comida e a mágica acontece. Sim. Na hora que você come, aquilo vai gerar um grande impacto de desejo no seu paladar. Mas Sim. na comida saudável, que não tem esses temperos hiperpalatáveis, você precisa ter uma atenção em combinar ervas, especiarias, para que o resultado final seja uma comida tão saborosa quanto a industrializada. Sim. Já deve estar todo mundo aí perguntando, né? Maria Raquel, onde é que eu consigo essas receitas? Onde é que eu encontro a Dani? Como é que eu faço? Eu quero aprender. Calma, gente. Vai encontrar a Dani nas redes sociais. Lá estão Sim. todas as receitas. Eu sei que tem aí livros, tem e-books, tem toda aí Tem muita coisa. Se prepare que vem um novo aí.
Mas eu acho que esse ponto aqui que a gente está tocando é muito importante. Essa mulher que se descobre esposa, mãe, se descobre feliz ali também cuidando da sua família. Sim. Sabe? Porque hoje, talvez esse vazio muitas vezes que chega nos corações é exatamente por esse terceirizar aquilo que é tão importante, aquilo que talvez devêssemos priorizar, né? Eu estava falando ontem com o Auge vai estar com a gente aqui também num podcast, o esposo da Dani. Eu disse, nossa, quantas situações com os filhos, por exemplo, e que eu digo porque eu escuto muito. Ai, Maracal, esse problema e tal, vou mandar para a psicóloga, vou colocar esse problema para a psicóloga abordar. E a gente vai terceirizando tudo, e terceirizando a alimentação da minha família também, claro. Às vezes nós temos os compromissos e não conseguimos todos os dias estar ali no café, almoço e janta. Mas desenvolver essa habilidade para que eu possa, tendo a oportunidade, servir a minha família, né? E aquele testemunho que você trouxe, inclusive, acho importante a gente colocar aquela mãe com a filha de 12 anos, como conquistar essa filha, como trazer para perto. E a Dani falou, gente, olha, copia aí, já guarda esse segredo. Tem um nome, é molho de tomate. Como é que conquista o coração desse filho que não sorri, que não sai do quarto, que antissocial, como é que faz? Essa receita do molho de tomate é uma receita encantadora, tá? Então depois vocês pesquisem a receita do meu molho de tomate. E quando alguém pergunta por onde eu começo, Dani, eu preciso me alimentar mais saudável, eu preciso alimentar mais saudável meus filhos, por onde eu começo? Eu falo, começa pelo meu molho de tomate que você vai entender o que eu quero dizer. Porque essa família, essa mãe partilhou comigo que ela começou a me seguir, mas ela não estava preocupada assim, em se alimentar mais saudável. Ela não tinha problema com sobrepeso, por exemplo. Mas o que prendeu ela nas minhas redes sociais foi a minha relação com os meus filhos. Porque eu sempre compartilhei, e ainda antes compartilhava mais porque eles eram pequenos, eu entregando o prato de comida para os meus filhos, e eles recebiam e olhavam para mim, né, com aquele olhar de amor que um filho tem para uma mãe, né? Um olhar comum para uma mãe. E agradecia, e eles provavam a comida e falavam, que delícia. E essa mulher, ela foi tocada por isso. Por que ela foi tocada? Porque fazia muitos anos que ela não sabia o que era receber esse olhar de amor da filha. Sim. Né? Havia um distanciamento nessa relação da mãe com a filha. Eu comecei a perguntar para ela como era isso. E ela falou que ela não trabalhava fora, ela ficava em casa com a filha, mas cozinhar não era para ela. Não, cozinhar não é para mim, eu não sou boa, eu não sei cozinhar, mas também não quero aprender, né? E ela pedia marmitas. Então, mesmo estando em casa, ela pedia marmitas. A marmita chegava, a filha dela pegava a marmita, entrava para dentro do quarto e fazia a sua refeição. E aí ela resolveu testar. Por onde eu começo? Eu falei, começa pelo molho de tomate. Ela compartilhou que a filha dela adora uma macarronada. Falei, ótimo. Você vai fazer o meu molho de tomate, porque é super nutritivo esse molho. E ela fez. E enquanto o molho cozinhava, exalou aquele cheiro de comida na casa inteira. E a filha saiu do quarto. Isso para mim foi assim uma das coisas que mais me marcou. Essa filha saiu do quarto. Essa filha foi chamada. Aquele cheiro foi cheiro de amor. E eu costumo dizer que uma casa que cheira comida, cheira amor. E uma casa com amor tem felicidade. E aí essa filha chegou ali e falou, mãe, o que a senhora está cozinhando? Vou fazer um macarrão pra gente, eu estou fazendo molho, mas está cheirando muito bom. E as duas, depois de muito tempo, sentaram numa mesa, se olharam e essa mãe disse, e a minha filha sorriu para mim. Nossa Senhora. Aí eu entendi o que eu estava fazendo nas redes sociais, irmã. Nossa, foi a partir daí, desse testemunho. Não foi a partir daí. Sim. Várias coisas foram construindo esse meu discernimento. Porque quando eu entrei nas redes sociais, eu não tinha essa clareza que eu resgataria famílias. Eu não, né? Jesus resgata. Sim. Mas que o meu trabalho fosse aproximar as pessoas, fossem unir mais as famílias ao colocar uma comida na mesa e ainda mais saudável. Porque uma alegria de uma mãe é ver o filho comendo. Sim. Você que é mãe que está assistindo, você vai concordar comigo. Mas não dá uma satisfação na nossa alma ver o filho engolindo? É uma coisa...
Tá na nossa natureza cuidar. E se a gente tem um filho, a gente quer cuidar da melhor maneira possível. Ver um filho comendo é uma satisfação muito grande. Ver um filho comendo saudável mais ainda. É mais ainda. Interessante, Dani. Então, acho que você pode testemunhar, não é que... Outro dia eu vi um vídeo, falava assim, são pequenos detalhes que vão construindo o relacionamento, pequenos detalhes que vão fazendo com que aquele casamento tenha um bom êxito, com aquele casamento frutifique, assim como pequenos detalhes também não observados vão fazendo tudo desmoronar, não é? Então, uma mesa bem colocada, uma comida ali saborosa, saudável, tem alcançado esse milagre, então, em muitas famílias, não é isso? Tem. De reunir, de restaurar. De restaurar, de unir, de aproximar, daquela esposa compartilhar assim, fazia muito tempo que eu não recebia um elogio do meu marido. Porque não só pelo elogio da comida em si, que é muito gostoso receber um elogio. A pessoa que cozinha, ela quer saber se a comida ficou boa. Ela quer agradar a pessoa que vai comer. Sim. Né? Então, muitas mulheres falando assim, nossa, fazia muito tempo que o meu marido não me elogiava. Né? Fazia muito tempo que essa mulher não se sentia útil, sim, valorizada e amada por um frango assado que ela fez. Olha que simplicidade, né? Interessante, impressionante. É impressionante. Então, isso vem acontecendo. E uma coisa também, irmã, que muitas mulheres compartilham comigo, a maioria dos meus seguidores são mulheres, de uma faixa de idade de 35, 40 anos, sim, a 60. Né? Elas se conectam muito comigo. E é muito engraçado essa relação, porque eu sou um pouco mais jovem. Bom, eu tenho 40 anos. Mas elas se relacionam comigo até como se fossem minhas filhas. E assim eu as recebo. Sim. Né? Eu ensino elas como se elas fossem as minhas filhas. E essa alimentação mais saudável tem trazido para essa mulher o resgate de uma autoestima que foi muito machucada pela história de vida, pelas dificuldades enfrentadas, pela desvalorização da mulher por diversas formas de abuso, né, psicológicos, físicos. E essa mulher chega aos 40 anos muito machucada emocionalmente, né, pela família, pelos lugares que ela percorreu. E começar a se alimentar mais saudável vai tratando deste ser, dessa mulher, de dentro para fora. Então a mulher começa ali, a princípio querendo emagrecer, querendo eliminar aquele sobrepeso mesmo, aquele excesso de peso que não faz parte dela, que tem atrapalhado a saúde dela, que impede ela muitas vezes de ajoelhar e rezar. Porque o joelho dói por conta do peso que sobressai ali no joelho. Essa mulher não consegue fazer as atividades do lar ou atividades externas com mais agilidade, com mais facilidade, porque se cansa, né? Porque, de certa forma, está carregando algo que não pertence a ela, mas que ela, ao longo dos anos, por diversos motivos da vida dela, foi deixando aquilo se acumular para ela. Essas dores emocionais que entraram pela comida, essa compensação, né? Sim. E aí essa mulher, ela vai comendo mais saudável, vai se nutrindo de dentro para fora. Ela vai se sentindo melhor, mais disposta, mais viva, porque o alimento natural, ele é vivo, ele traz vida para as pessoas, traz ânimo, traz mais disposição. Sim, sim. Né? Então elas vão passando a fazer as outras coisas com mais qualidade. A qualidade de vida, né? A qualidade de vida é devolvida em tudo, porque ela começa a fazer as outras coisas com mais disposição, com mais amor, com mais ânimo, com mais entusiasmo, e isso só vai contagiando e aumentando e crescendo. Eu tenho histórias de mulheres que começaram a alimentação saudável e aquilo mexeu tanto com ela interiormente que elas descobriram vocações desconhecidas. Uma até falou assim, eu aprendi a cantar depois que eu passei a me alimentar mais saudável. A felicidade dela foi exalando de tal forma que ela descobriu que ela era uma cantora. Olha só, impressionante. Olha que interessante. São histórias que a gente vai conhecendo.
né? Então, se você come melhor, se você se alimenta bem, aqui não é em relação à quantidade, mas à qualidade desse alimento. Então, você consegue desempenhar suas atividades melhor, você consegue rezar melhor, você consegue ter mais eficiência, eficácia no que você faz. Gente, isso é extraordinário, né? Não é sobre comer muito, Sim. não é sobre comer alimentos sofisticados. Não é sobre isso. É você realmente se voltar ao alimento mais natural possível. Sim. Né? É esse resgate mesmo da nossa essência, que a vida moderna, a correria e a indústria alimentícia entrou assim de sola na nossa vida. E a gente passou a olhar os alimentos industrializados como a única opção, né? Como realmente a única opção. Ah, mas se eu não abrir um pacote de bolacha, o que eu vou comer à tarde? Como assim? Aí você fala para a pessoa, descasca uma banana? Como assim descascar uma banana? Sim. Mas é justamente isso. É incrível. Dani, e assim, como é para você estar assim nas redes sociais e ao mesmo tempo gerenciar tudo assim, né? Eu sei que você é formada em administração, então usa de certa maneira para administrar tudo, mas assim, ser esposa, ser mãe, porque quem está em casa também se pergunta, Dani, como é que eu vou colocar isso na minha rotina também? Como é que eu vou, por exemplo, é muito mais prático e fácil abrir lá um pacote de alguma coisa do que como é que você consegue gerenciar tudo isso? Sempre que eu recebo pais, mães de família, que também eu gosto de trazer isso. Que é uma coisa quando a consagrada fala, ai, Maria Raquel, mas é consagrada, então tem tempo para rezar, tem tempo para isso. E aí eu gosto quando eu recebo os pais, mães de família, porque eu falo, não, para de dar desculpa. Está aqui, né? Quem tem uma casa aí, tem um esposo, tem filho, tem uma profissão, tem um trabalho, mas consegue gerenciar, existe um tempo aí para cada coisa. Então, fala um pouco dessa sua rotina, fala um pouco como você administra isso, a sua vida de oração também, como é que isso tudo funciona? Precisamos priorizar. Existem muitas coisas que são sugeridas para o nosso dia a dia. Muitas coisas para a gente fazer. E coisas boas. Sim. Mas precisamos priorizar. Um exemplo. Eu gosto de dar esse exemplo porque é um exemplo comum e fácil das pessoas entenderem. Raramente eu entro num shopping. Raramente eu tomo um café com as minhas amigas. Nossa, mas é errado? Existe um problema tomar café com as amigas no shopping? Nenhum problema. Mas, tendo que priorizar, o que eu vou fazer? Então, se eu tiver que deixar alguma coisa adiantada na minha casa, alguma alimentação, algum preparo, eu priorizo isso. Quando eu tenho esse tempo realmente livre, eu saio, eu faço um lazer. Mas eu aprendi também a achar o lazer nas coisas que eu faço. Então, eu realmente sinto um lazer. Isso não é pesado, não é um não fardo, é pesado. Né? Como eu organizo? Eu vou ser bem sincera, tá, irmã? Bem sincera. Eu acordo muito cedo, né? Eu acordo cedo e eu durmo tarde. Essa é a minha vida. Quando os meninos eram menores, era muito mais desgastante, digamos assim. Porque eles acordavam na madrugada, muitas vezes eu nem dormia, enfim. Mas acordo 5 horas da manhã, organizo como vai ser o meu dia. Já faço alguns preparos. Final de semana, eu tiro algum momento do meu final de semana, meio período, num sábado, para fazer as compras, para deixar tudo lavado, higienizado, cortado. Muitas coisas eu já deixo cortadas em potinhos. Algumas eu congelo, as que podem congelar, outras eu deixo na geladeira. Eu já aproveito o meu final de semana e eu deixo pronto molho de tomate, caldo de legumes, carnes temperadas. Tem vídeos, Dani, de como organizar essa rotina, de como... onde você partilha isso, assim, na prática com elas? Nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, tem assim de uma forma mais geral. Um passo a passo mesmo eu tenho dentro do meu aplicativo, que é o sim. Você Mais Saudável. Né? Sim. Então, lá funciona mais como cursos. Né? Então, por exemplo, eu tenho um curso recente lá de marmitas saudável. Então, para mulheres que querem fazer em um final de semana a alimentação da semana inteira. Olha só.
Nossa, que prático. Então, é necessário que tenha planejamento e organização. Planejamento do o que eu vou comer essa semana. Eu vou comer frango, vai ter carne, eu vou fazer um peixe. Quais serão os acompanhamentos? Um dia vai ser batata, no outro dia cenoura, no outro dia vagem. E eu vou listando. A partir disso que eu planejei, eu fiz uma lista de compras e executo essa compra. Eu só compro aquilo que está no planejamento, para não ter excedentes. É a administração da cozinha mesmo. É uma ali, administração. Gente. E funciona. Se você chega no seu final de semana e retira 2 horas do seu final de semana para você ganhar muito tempo durante a semana. Então, ao invés de você passar todos os dias horas na cozinha, você organiza um tempo no final de semana, faz vários pré-preparos para durante a semana você passar menos tempo na cozinha e aproveitar mais com a sua família. Então, enquanto algo está cozinhando, outra coisa está assando e você vai tomar um banho, ou você vai ler um livro, ou você vai acompanhar o terço do combate, não é? E aí você volta e retoma as suas atividades. Então, precisa ter um planejamento, uma organização e priorizar. Tem coisas muito boas, mas que não entra como prioridade. E alimentar a nossa família, e se temos filhos, essa responsabilidade não tem como ser tirada. Ou terceirizada para outra pessoa. Não tem como ser terceirizada. Sem que tenha uma perda aí considerável, né? A gente pode até terceirizar, mas há uma perda aí considerável, né? Sim, e por mais que várias pessoas tenham... Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo na minha casa. Né? Mas essa pessoa que trabalha comigo, ela não tem a obrigação de saber como nutrir os meus filhos. Sim. Ela não tem essa obrigação. Então, tudo que ela faz, eu ensino. Tenho cuidado de ensinar. Ensino com amor, ensino com paciência, né? Porque não é uma informação natural e comum. A gente não nasce sabendo, a gente precisa aprender mesmo. Precisa ter alguém para nos ensinar. Então, um dia, eu tive uma mãe muito bondosa que me ensinou com todo amor a fazer uma comida muito gostosa, a fazer um repolho gostoso. Como que faz um repolho gostoso? Até eu fiquei curiosa agora. Como faz uma couve gostosa. Então, eu tive alguém que me ensinou com muito amor, né, a fazer essa transformação de uma comida muito simples em algo saboroso. Então, precisamos ensinar quem trabalha com a gente, quem vai nos ajudar nessa missão. E ensinar esses filhos, essas filhas, né, Dani? Como é que a gente percebe, assim, quantas jovens hoje que se casam e ao se casar se descobrem perdidas ali dentro de casa. Eu não sei fazer isso aqui, eu não sei como... porque houve uma ruptura, de certa maneira, ali na tradição e não recebeu isso em casa, muitas vezes. Não recebeu isso da mãe, não aprendeu. Não aprendeu como lidar. E é um aprendizado, como a gente falou no início, necessário. Porque ninguém vai se preocupar mais com a sua saúde do que você mesma. Sim. Né? Então, assim, a indústria alimentícia vai se preocupar com a sua saúde? Sim, existem já um movimento gigantesco no mundo por uma alimentação mais natural. As pessoas estão adoecendo. Antigamente as pessoas morriam de vírus, de bactéria. Hoje em dia as pessoas morrem de diabetes tipo 2, que é uma doença relacionada à alimentação. Né? Então, existe um movimento, só que também existe uma preocupação financeira, antes de tudo. Né? As empresas, elas querem vender, elas precisam se girarem, né? Mas ninguém vai se preocupar com a sua saúde mais do que você. Então, se você quer viver bastante, você conta com a graça de Deus. Em primeiro lugar, né? Eu sempre falo isso. Com a graça de Deus, é Deus que sabe o tempo de todas as coisas. Mas qual é a parte que me cabe dentro de tudo isso? Sim. Né? Deus me deu uma vida. Eu amo a minha vida. Eu amo a vida que Deus me deu. E o tempo da minha vida eu não sei, irmã. Mas eu tô aqui. Qual é a parte que me cabe? O que eu posso fazer bem feito? Perfeito. Né? E não só o fato de viver bastante, mas viver com qualidade o tempo que Deus nos der, né? Exato. Dani, conta um pouquinho também para quem está em casa, porque nem sempre a presença de Deus foi sensível para você nessa história, né? Mas houve um momento em que você se deu conta, em que você se
né, percebeu esta presença de Deus na sua caminhada. Conta um pouquinho também, acho importante esse testemunho, alguém que já tinha chegado aonde queria chegar, o sucesso que queria alcançar, mas de repente ali se descobriu vazia. Isso é muito importante porque a gente está vendo aí, seja na internet ou fora dela, mas uma busca frenética, assim, né? Você tem que fazer sucesso, você tem que se destacar, você tem que ser, você tem que ter, você tem que fazer. E tem gente que não aguenta essa pressão, muitas pessoas desistindo, inclusive, da vida porque não suporta, né? Mas você tocou um pouco isso, assim, de chegar onde você queria chegar, do sucesso que você queria conquistar e de repente descobrir ali e dizer, poxa, não era bem isso. Não era exatamente assim. Conta um pouco como é que Deus entrou nessa história, como é que Deus transformou ali o coração da Dani. A internet, ela realmente, ela nos motiva a termos, ao invés de sermos. Sim. Né? Então, o que você vai conquistar agora? O que você vai ter agora? Então, é número de seguidores, são visualizações nos vídeos, são curtidas, são reconhecimentos, né? E a cada trabalho eu trazia comigo essa preocupação. E agora, o que eu vou trazer de novo? Porque o que eu vou ganhar de novo? Né? O que eu vou ter de novo? E se você não acompanha, você fica defasada. Mas aquilo estava me consumindo de uma forma tão grande. Teve um período que eu até passei por um burnout. Né, mesmo. Eu fiquei extremamente esgotada de tanto produzir material, conteúdo, porque faltava uma essência nesse conteúdo. Era o ter. Era o ter. E eu comecei, a partir daquele momento, ficar um pouquinho mais atenta sobre a essência do que eu estava fazendo. Mas por que eu estou fazendo tudo isso? Mas por que eu tenho que trabalhar dessa forma, de segunda a segunda, das 6 da manhã até as 10h30, 11 horas da noite, muitas vezes até de madrugada. E aquilo faltava, eu sentia um vazio dentro de mim e eu não sabia o que era. Então eu não sabia se eu tinha que fazer mais um livro de receita, eu não sabia se eu tinha que construir mais um outro curso, eu não sabia se eu tinha que abrir outra plataforma, eu não sabia se eu tinha que fazer mais live. E quanto mais eu fazia, mais eu estava cansada e mais um buraco dentro de mim tinha. Por quê? Porque quando você ocupa tanto o seu tempo assim, trabalhando e fazendo tantas outras coisas, provavelmente você não tem tempo para Deus. Então, eu não tinha tempo para Deus. Sim. Eu não tinha tempo para Deus. Eu estava perdendo o meu tempo de qualidade com a minha família. Algo que eu defendia. Sim. Algo que eu sempre defendi. Algo que eu defendia nas redes sociais, eu não estava aplicando na minha vida. Irmã, teve dias de eu fazer live ensinando receitas e depois que terminar a live eu pedi um iFood para os meus filhos. Porque eu não estava mais com tempo de fazer aquilo que eu fazia para minha família. Então eu estava ensinando as pessoas a resgatarem a sua essência e perdendo a minha. E perdendo a minha essência. E deixando de fazer aquilo que eu fazia. E aí teve um dia, ocorreu um episódio mesmo, que foi um dia que eu lancei um e-book de lanches saudáveis. Então imagina esse e-book, coxinha mais saudável, pastel mais saudável, tortas mais saudável. Imagina, né? Foi um sucesso. Eu fiz esse e-book, em 2 meses, trabalhei freneticamente para construir um livro lindíssimo, com todo amor, com muita verdade, com receitas saudáveis verdadeiramente, gostosas verdadeiramente, que dão certo, que tem esse detalhe. Tem muita receita saudável que vocês vão saber do que eu estou falando. Tem muita receita saudável que o povo testa em casa e não dá certo não, mas as minhas dão certo. Porque eu tenho esse compromisso com essa verdade. E foi um sucesso. Então, aquele sucesso de vendas, aquele retorno financeiro que a gente estava tendo, foi lícito. Foi em cima realmente de um trabalho verdadeiro. Mas eu lembro que no final do dia, onde depois que toda a equipe foi embora, aquela comemoração, que estrondo, que sucesso, eu entrei no meu quarto de leitura, de oração, e ali Deus falou comigo. Eu tive um encontro com Deus ali. Porque eu entrei, me tranquei no quarto e me gerou um desespero profundo com aquela cobrança. E agora? O
que você vai fazer de diferente? Qual que vai ser o próximo livro? O que você vai estudar agora para surpreender? Porque nós somos cobrados o tempo todo a sermos diferentes, surpreendentes, incríveis, Sim. a nos superarmos. E a gente escuta muito isso de muitos gurus, de que a gente pode tudo e que nós somos invencíveis. Essas coisas plantadas na nossa cabeça vai gerando essa ansiedade, essa angústia, essa superação não benéfica, mas essa superação em você. Onde você faz pelos seus méritos, porque você é bom, porque você é capaz. E eu não estava mais sendo capaz, eu estava exausta. Eu não estava mais aguentando me manter de pé daquele jeito. Porque eu estava dependente totalmente dos meus recursos, que são limitados. Meus recursos são limitados. Porque o que é sobrenatural vem de Deus. Eu sou limitadíssima. E tudo que eu fiz, hoje eu vejo isso, e tudo que eu fiz de bom, até então, só foi permitido porque Deus já estava comigo. Sim. Era o Espírito Santo que já estava atuando na minha vida. Santa Teresa d'Ávila falava que entre as panelas caminha o Senhor, porque ela era arrebatada enquanto ela fazia os seus ovos mexidos. E Deus já estava comigo, o Espírito Santo já estava comigo, porque humanamente seria impossível eu ter tocado tantas almas através da alimentação, porque quem tocou foi Deus. E aí, naquele momento, ele me resgatou. Ele olhou, ele falou no meu coração, naquele desespero, no meu quartinho, os meus olhos ali. E agora, o que eu vou ler? O que eu vou ler? Meus olhos se voltaram para a Bíblia. E aí eu peguei aquela Bíblia, abri ela assim no meu colo e veio muito assim: agora é a minha vez. Você que gosta de seguir plano, método, processo, você vai seguir o meu plano. Agora é a minha vez. E aí eu falei, nossa, é isso que me falta. É isso que eu busco. É isso que está faltando. É esse buraco que nunca nada vai preencher. Está faltando Deus. E como foi a partir daí, Dani? Minha vida mudou bastante. Conta pra gente. Agora, eu não tenho só cicatriz nas mãos da faca. Eu já tenho até calo no joelho. São as minhas marcas da vitória. Sim. Os meus calos no joelho. Porque se antes eu já sabia acordar cedo para preparar um café da manhã, eu passei a acordar mais cedo ainda para rezar, para dobrar o meu joelho, entregar o meu dia para Deus, né? E fazer todas as coisas que eu tenho que fazer glorificando a Deus, fazendo por amor, né? Olhando para as pessoas que me assistem nas redes sociais, no meu aplicativo, a minha família, amigos, como meus irmãos. Então isso... Pode falar. Então, isso mudou muito. Eu encontrei um apostolado naquilo que eu estava fazendo. Então, mudou o significado. Veja como é importante, né? Todas as profissões são profissões que pode ser sua vocação. O porteiro, sim, a enfermeira, né? A pessoa que trabalha no mercado, num posto de gasolina. Pode ser o seu chamado mesmo, a sua vocação pode estar naquela sua profissão. E eu ressignifiquei a minha profissão. Eu passei a olhar para ela como um apostolado. E o meu trabalho, sim, eu trabalho bastante. Mas ele mudou o significado. Existe um retorno financeiro? Existe pelo trabalho que eu emprego. Sim. Eu emprego muitas pessoas hoje, graças a Deus, né? Mas a essência daquilo realmente é poder possibilitar para as pessoas uma qualidade de vida. E que através dessa qualidade de vida elas possam devolver para Deus tudo que Deus tem dado para elas. Perfeito.
Gente, olha que testemunho forte, olha que história impactante. Nós já vamos aí, já estamos com quase 1 hora aqui de bate-papo, de conversa, de podcast. E é impressionante quantas coisas nós falamos aqui, a necessidade de uma alimentação saudável, essa mudança dos hábitos alimentares, o quanto isso traz benefícios para além de um emagrecimento. Não? A gente está falando de algo muito mais profundo, não é? É alma, é coração, e história de conversão, essa mudança de vida, como servir a Deus também através do trabalho que Ele nos confia, ressignificar. Dani, Deus te pague por tantas partilhas maravilhosas. E, gente, não para aqui, tá? Isso aqui foi só para você sentir assim um gostinho inicial, só uma entrada para que você possa ir lá no Instagram, Dani Faria Lima. E lá no YouTube também, ele tem canal aqui no YouTube. O aplicativo, Você Mais Saudável. Você Mais Saudável. Segue lá, Dani. Não fica aí de bobeira, não, porque a gente quer, sim, vendo você comendo mais saudável, então tendo mais eficácia naquilo que você faz, recuperando também a alegria de viver a partir de uma boa alimentação, aprendendo a administrar a sua casa, a sua cozinha, reunindo a sua família em torno da mesa, talvez algo que você deseje tanto, mas há muito tempo já não acontece. Eu sei que tem muito jovem aqui acompanhando, já estão mandando aí para a mãe, já estão mandando para o pai. Mas você também na sua casa é chamada a ser luz, a testemunhar. Né? Eu não sei se eu cheguei a partilhar com a Dana, acho que eu partilhei com o Auge. O testemunho de uma senhora. Foi no Rosário da Madrugada. Eu coloquei como propósito naquele dia fazer o café da manhã da família. Mas assim, na hora eu até pensei, eu disse, nossa, mas um propósito é algo tão comum. Quem é que todo mundo faz o café da manhã? Mas não é bem assim, hoje em dia mais. Então, eu recebi um testemunho na outra semana, porque qual era a realidade daquela senhora? Ela entendia, né? E aí entre as ideologias e toda a formação, que na sua casa ela não é empregada de ninguém, então cada um deveria levantar-se e fazer o seu café da manhã. Então a parte dela era prover, comprar as coisas, colocar ali na geladeira, na despensa, mas cada um acorde, pegue o que quiser, a sua fatia de pão, de bolo, o seu queijo e faça o seu café. Acontece que era uma confusão todo dia em casa. Era uma confusão para menino acordar para ir para a escola, era confusão para sair no horário, chegava atrasado no trabalho, era uma confusão. E aí, naquele dia que ela fez o café da manhã, por causa do propósito do Rosário, terminou e falou, bom, vamos lá. Como é que eu vou fazer para fazer um café da manhã? Colocou a mesa, preparou o que ela sabia que as crianças, que os meninos gostavam, os filhos, o esposo, e fez. E ela disse, impressionante, no preparo do café, só aquele cheiro do café da manhã já começou a atrair todo mundo, a história do sair do quarto. Não precisou brigar com ninguém para ninguém levantar da cama. Eles saíram do quarto e vieram para a cozinha, porque o cheiro vinha ali da cozinha. E ela disse que depois de muito tempo viu a família reunida ali de manhã. E não foi aqueles gritos, aquelas brigas de todo dia. Não, nós estávamos sentados à mesa conversando. E vendo o sorriso da minha família, a alegria da minha família, eu disse, poxa, eu estava fazendo tudo errado. Tudo que eu estava querendo conquistar, assim, disciplina, horário, que eles fossem responsáveis, bastava colocar a mesa do café da manhã. Isso aconteceu de maneira tão natural. É um pouco daquilo que você estava partilhando, né, Dani? Sim, porque por mais que tenha uma verdade, né, no que ela disse, uma pequena verdade no que ela disse, que a nossa casa não é um hotel. Sim. Mas o cada um faz por si não é servir o outro. A nossa alegria está em servir o outro. Então, numa casa, por exemplo, todo mundo tem atividades e deve ter atividades, mas são atividades não individuais. Porque se for individual, eu posso não fazer. E aí virá aquela bagunça toda. Mas se eu tenho uma atividade no qual é necessário para o próximo, eu tenho que fazer. Então, na minha casa, enquanto Auge, ou eu estou preparando o café da manhã para os meninos. Os meninos estão organizando o quarto deles, juntando as louças, recolhendo a sujeira para mim. Enquanto isso, eu estou fazendo algo para o Auge. Então, a gente sempre está em tarefas, mas as nossas tarefas servem outras pessoas. Perfeito, perfeito. Gente, eu tô dando a dica aqui para vocês. Segue lá a Dani, né? Dani Faria Lima, encontra Instagram, YouTube, né? Aplicativo, tá bom? Dani, Deus lhe pague mais uma vez. Espero que voltemos a nos encontrar muito em breve, né? Vamos seguir aqui os planos de Deus, aquilo que Ele tem reservado para nós. Deus lhe pague muito, Deus abençoe você, a sua família, o seu apostolado, todos aqueles também que lhe seguem, tá bom? Eu que agradeço e parabéns
por todo o trabalho de vocês, por toda a missão, né? Muito obrigado por trazer luz na nossa casa. É muito lindo em vários momentos do dia eu ter a oportunidade de abrir uma live do Instituto e me deparar com Jesus Eucarístico, né? Isso não tem preço, né? A gente sabe a realidade do nosso país, quantas regiões não têm acesso a uma paróquia, não tem uma missa diária, né? Não podem adorar a Jesus, e vocês têm nos proporcionado isso. Então, que Deus lhe pague grandemente, tá? Amém, todo o Jesus. Instituto. Bendito seja Deus para sempre. E olha, você que está aí, cumpre a sua missão. Compartilha essa live. Nós já fizemos aqui a nossa parte, agora é sua vez. Compartilha, pega esse link, coloca no grupo da família, envia para todo mundo. Fala, olha, amiga, você precisa ver essa live. Olha, abre aí, assiste isso aí, que isso aí pode transformar, impactar a sua vida e a vida da sua família, tá bom? Então, não sai daí sem compartilhar com todo mundo. Lembrando que próxima terça-feira tem Arsenal Jovem, um novo dia, né? Agora não mais segunda, mas terça-feira, às 20h30, a gente se encontra aqui. Seja você que vem presencialmente até a nossa Fortaleza Angélica, aqui nosso mosteiro, seja você que vai nos acompanhar aí através das redes sociais, tá bom? Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.